que você quer emagrecer? Essa não é uma pergunta que eu faço para outras pessoas. Essa foi a pergunta que o Senhor Jesus me fez. Filha, para que você quer emagrecer? Como você sabe, eu estou vivendo um processo de emagrecimento e tenho descoberto através desses processos que talvez eu viverei a minha vida inteira, não em busca de um corpo perfeito, mas em busca de uma saúde, né? Quando a gente chega numa determinada idade, a maturidade já faz a gente compreender que estar magro ou estar saudável com um corpo que não esteja cheio de gorduras é um corpo que vai permitir a gente viver para a glória de Deus, cumprir um propósito com mais saúde e afins. E os meus processos de emagrecimento, eles vivem picos, né? Às vezes eu tô em cima, cheia de euforia, nossa, tá tudo certo, eu tô me amando. Aí, de repente, eu tô lá embaixo, ai, meu Deus, porque comigo é tão difícil. Ai, o meu corpo isso. E aí vem alguns gatilhos, né? Que ainda estão passando por processos nas mãos do Senhor, de algumas coisas que foram ali geradas na infância. Então, vem os processos de oscilações. E um desses dias, eu estava muito contente com o resultado que eu tinha adquirido. Eu me olhei no espelho e falei, ai, meu Deus, é daqui pra melhor, Senhor. E eu senti o Senhor me perguntando assim, filha, pra que você quer emagrecer? E pra que a gente quer emagrecer? Pra ficar bonito, pra entrar na calça jeans, pra vestir um vestidinho mais ou menos assim. Ah, é pra tua glória, Deus, pra servir o Senhor, pra poder ter mais mobilidade. A gente tem essas respostas na ponta da língua. Só que nesse dia específico, quando a gente sente a própria voz de Deus perguntando pra que você quer emagrecer, a gente não tem essa resposta imediata, porque Ele é aquele que sonda e conhece o nosso coração. Então, por mais que a gente tenha um desejo, um sentimento, alguma coisa dentro da gente, a gente sabe que não consegue mentir nesse momento e nem ter uma performance, né? Vou falar que, pela minha saúde, sendo que ele sabe que não é 100% pela minha saúde. E aí veio aquele silêncio. Eu, Senhor, então. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração essa palavra que eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho falado, né, que o florescimento, corpo, alma e espírito, ele vem desse autocuidado, né, com o nosso corpo, não somente com o externo, mas também cuidar do interno do nosso corpo, buscar fazer exames médicos para saber o que está acontecendo lá dentro, né. Nos últimos tempos eu fui diagnosticada com endometriose, estou passando por alguns processos de exames ainda, preciso fazer algumas ressonâncias. Então, assim, o cuidado com o corpo, ele não é só sobre você estar com o cabelo impecável, com a pele impecável, com a unha impecável, com os cílios postiços impecável, com o corpo impecável, é sobre um cuidado completo do nosso corpo. O cuidado com a alma fala também sobre esse olhar para dentro de nós. Quem eu sou quando ninguém está me vendo? O que eu carrego da minha infância, da minha adolescência, que pode estar me impedindo de estar inteira na fase que eu estou vivendo? Existem palavras, existem bloqueios, existem palavras de sabotagem, ou seja, não somente aquilo que eu ouço, mas aquilo que eu também falo ao meu respeito. Então, na nossa alma está todas as nossas memórias, boas e as ruins. E as memórias ruins, elas nos causam alguns danos na fase adulta, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado com a nossa mente, né? Buscar entender o que está acontecendo comigo, nos meus pensamentos, por que eu estou travada, por que eu estou tão insegura. Existem os porquês da nossa alma estar aflita, né? Hoje a gente tem vivido a geração da depressão, da ansiedade, da amargura, da falta de perdão. Não adianta a gente buscar todos os métodos para ter uma beleza impecável se a nossa alma não floresce, se a nossa alma está triste. Né? A gente também vê por aí uma geração de mulheres maravilhosas, mas quando abre a boca só sai tristeza, só sai dor, ou sai mau humor, sai amargura. Por quê? Tem alguma coisa dentro dessa alma. A nossa mente está entrando em um colapso, não está dando para poder suportar. E é uma geração, gente, que as doenças emocionais estão à flor da pele. E não é nenhum tipo de mérito não passar por essa situação, porque eu acredito que não tem ninguém hoje na nossa geração que não está passando por um tipo de doença da alma. E nós precisamos tomar cuidado, buscar essa cura na alma. E o cuidado com o espírito, que é exatamente se preencher de Jesus. Esse ponto de encontro entre o Criador e a criatura, entre o pai e o filho, o pai e a filha, afins. Existe uma conexão que acontece quando nós cuidamos do nosso espírito, quando nós permitimos que o nosso espírito seja cheio do Espírito de Deus. Isso só acontece através da palavra dele, quando a gente busca conhecer Jesus, quando a gente está ali em contato com o Senhor. Não é quando nós nos tornamos religiosos ou acima de qualquer suspeita, é quando nós entendemos o quão pecadora nós somos, que sem ele nós não conseguimos fazer nada nessa vida, que florescimento performático, a gente até consegue que as pessoas elogiem, nossa, como você está bonita, como que você é bacana, mas sem a presença do Senhor Jesus não tem peso de glória na nossa história, e o que faz com que a gente viva a verdade, né? Um florescimento completo é esse peso da presença do Senhor. Então, a gente vai entendendo que ao florescer tudo em equilíbrio, que a gente não pode também dividir as caixinhas, não, a partir de hoje eu só floresço o meu espírito, então eu vou ter que ser aquela mulher que ora 24 horas por dia, mas vou estar com alguma coisa no meu corpo insatisfeita. A gente não pode ir para os extremos, então é um verdadeiro equilíbrio ao cuidar do nosso corpo, alma e espírito. Isso é florescer. Isso é desenvolver, isso é amadurecer, alcançar, né, um estágio de plenitude. E é o Senhor o juiz desse equilíbrio. É ele que quando vê você cuidando só de uma área, ele fala, ops, volta, e outra área ficando para trás. Então eu aprendi com muitos erros, com muitas oscilações, que nós devemos cuidar também do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo em total comunhão. Só que o Senhor, não eu, começou a me dizer nos últimos tempos sobre exatamente isso, levar os meus processos de emagrecimento com ele, cuidando do meu espírito. Então é indivisível, gente. Quando nós chegamos nesse patamar, e é Deus que nos traz essa revelação,
do florescimento corpo, alma e espírito, e ele precisa ser esse equilíbrio de tudo, é ele que está ali sendo juiz, sabe, naquela ponta, equilibrando um lado e o outro, é Deus, não existe outra pessoa. Ele vai começar a nos ensinar a viver a nossa vida ordinária do dia a dia com ele. Inclusive os nossos processos de emagrecimento com ele, à luz dele, daquilo que ele quer pra gente. Sabe, eu acho muito bonito porque a palavra de Deus tem absolutamente tudo. Fala da beleza da mulher, da força da mulher ali de Provérbios 31. Fala do espírito manso e humilde que agrada a Deus, para que a nossa força, para que a nossa estrutura não esteja ancorada em adereços de moda, mas na presença de Deus. E isso não isenta a gente também de estar bonita com alguns adereços de moda, mas tudo num equilíbrio santo, numa beleza que aponta Jesus, não aponta a vulgaridade, a sexualidade e afins. E é aqui que eu chego, aonde o Senhor queria ali me tratar. Quando ele começou a perguntar ao meu coração, filha, pra que você quer emagrecer? E até então eu tinha as respostas, mas quando Deus me perguntou, eu fiquei cri. É porque havia dentro de mim alguns desejos carnais que, embora eu não falasse, havia dentro de mim, estava morando dentro de mim ali. Quando a gente passa por algumas rejeições, a gente em si, o ser humano em si, ele busca essa troca de status, de holofote, de reconhecimento. A gente quer ser elogiado, a gente nasceu para ser amado. Isso é algo bíblico. Nós nascemos para nos relacionarmos com os outros, não somente mulher e homem e mulher, mas com todo. Então a gente quer ser visto, a gente quer ser valorizado. Só que até um ponto, esse ser visto, ser elogiado, ser valorizado, ele pode ultrapassar um limite muito rápido do elogio comum para um desejo de ser elogiado. Então quando Deus me pergunta para que você quer emagrecer, ele estava me perguntando assim, lá no fundo, por isso que me constrangeu, filha, o motivo pelo qual você quer emagrecer é realmente um motivo lícito? Ou ainda tem alguma coisa dentro de você que não passou pelos meus olhos, aliás, passou pelos olhos do Senhor, mas não passou pela minha boca, né? Porque às vezes a gente quer ter um corpo bonito pra gente se tornar alvo de um elogio que passa do elogio saudável. E a gente quer ser realmente cobiçada. Mulheres casadas, muitas vezes, querem, por mais que tenha o seu esposo, ela quer o quê? A aprovação de outros homens. Ela quer passar e ter a certeza de que um olhar de um homem seguiu ela. Mulheres solteiras, a mesma coisa. Às vezes a gente pensa que vamos conseguir conquistar alguém ou arrumar um parceiro a partir do momento que o nosso corpo se tornar cobiçoso. Então, pra que eu quero emagrecer? Pra me tornar bonita, pra usar uma roupa decotada, uma roupa ajustada. Pra que eu quero emagrecer? Uai, pra aparecer no meu grupo de amigas mais bonita que elas, mais gostoso que elas. São pensamentos que vêm dentro da gente, mas muitas vezes a gente não consegue verbalizar eles. Porque são os nossos desejos carnais, os desejos internos, existem dentro desse homem pecador que sou. Só que muitas vezes ele não é expresso na minha boca, mas ele é expresso nos meus comportamentos sutis, imperceptíveis. Às vezes, você é no caixa do supermercado, você se sente mais bonito naquele dia e vê uma pessoa ali, você esquece que você tem um compromisso com o noivo, com o namorado, ou um compromisso de espera com Deus, um compromisso de espera com o marido, mas importa que nesse dia você quer usar o seu corpo para ser vista, para ser valorizado. Eu tô falando de todo mundo? Não, mas de uma boa parte de nós, porque o universo feminino, gente, o homem ele não pode falar muito não, mas uma outra mulher sempre conhece a outra mulher. E a palavra do Senhor, ela vem para nos trazer luz mesmo, para colocar uma lanterna no nosso pecado, porque é assim que o Senhor nos santifica. Caso contrário, seria muito mais fácil o Senhor nos santificar se a gente não tivesse pecado. Ele santifica a gente no pecado. Perdão de pecado que nos dá liberdade no espírito, vem de um pecado que o Senhor descobre. Aqui, ó, tem um pecado aqui dentro. Então, quando o Senhor começou confessando o meu pecado para vocês, quando o Senhor me perguntou para quem eu quero emagrecer, ele me levou a esse pensamento. Será que é para a glória de Deus? Será que eu realmente estou entendendo o que é viver para a glória de Deus? Ah, viver para a glória de Deus é viver na igreja, é viver fazendo devocional, servindo as pessoas. Não, viver para a glória de Deus é que a minha vida, os meus comportamentos, aquilo que eu penso, vai coincidir com aquilo que com a forma como eu me comporto. Então, o que eu estou pensando de bom vai gerar pensamentos bons, mas o que eu estou pensando e ninguém está ouvindo de ruim vai gerar comportamentos ruins, vai gerar comportamentos que talvez o homem não veja, mas Deus está vendo que eu joguei o cabelo, que eu usei aquela roupa, que eu comprei aquela blusinha, que eu comprei aquele vestido com segundas, terceiras, quartas intenções que não é glorificar Deus. E aqui tem a palavra de Deus, né? Em 1 Coríntios 10, vai falar sobre a liberdade do cristão, que tudo é permitido, mas nem tudo me convém, tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Por quê? Muitas vezes a gente usa isso, não tem importância, ninguém tá vendo, ninguém vai saber. Ah, foi um pensamento rapidinho, passou aqui, mas eu vou lá e faço alguma coisa, eu vou lá, toco em alguma coisa, eu tenho um certo tipo de comportamento, porque eu estou me sentindo mais bonita, mais gostosa, mais vista, mais, como que eu posso dizer, mais bem arrumada, mais magra. O meme de hoje é esse, né? Magras, magras, a gente tá se sentindo assim. Então a gente começa a ter alguns comportamentos que aos olhos das outras pessoas tem problema nenhum, mas dentro de mim tem uma raiz contaminada. Eu quero chamar atenção, eu quero ser vista, eu quero trazer ali para aquele coração, para aqueles olhos, um desejo de me desejar. E aí a gente não vive um emagrecimento para a glória de Deus. E não somente de emagrecer para querer ser vista pelos homens, às vezes também é pelas mulheres. E aí gera em nós uma competição. Eu quero emagrecer mais que a fulana. Eu quero estar mais bonita que a fulana. E isso não é para a glória de Deus, gente. Tudo aquilo que gera divisão não é para a glória de Deus.
E foi isso que o Senhor começou a perguntar ao meu coração. E assim diz a palavra do Senhor Jesus aqui em 1 Coríntios 10, no versículo 31, que fala assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, ou seja, inclusive desejar emagrecer, façam tudo para a glória de Deus. E aqui, em 1 Coríntios 10, também vai falar sobre ser pedra de tropeço. Tudo aquilo que você fizer e causar um escândalo, e for pedra de tropeço na outra vida, ou até mesmo na nossa vida, isso é porque nós deixamos os nossos desejos carnais falarem mais alto. Desejo carnal, gente, quando fala mais alto, se torna pedra de tropeço. A gente tropeça no nosso próprio sentimento, no nosso próprio desejo, na nossa própria cobiça. Pedra de tropeço não é só o que o outro coloca no meu caminho, é o pecado que eu não confessei para o Senhor Jesus e eu permito que ele me domine uma hora ou outra, mesmo que ele seja silencioso dentro de mim. Ele vai dar ruim. Ele vai fazer com que eu caia no meu próprio desejo. Então, se você é o vou falar de mim, primeira pessoa. Se eu quero emagrecer para ser objeto de cobiça de uma outra pessoa, ou um objeto de comparação e de competição com outras mulheres, uma hora ou outra, o meu desejo silencioso, ninguém sabe, ninguém tá vendo, mas esse desejo vai ser a minha pedra de tropeço. Porque desobedecer os mandamentos de Deus causa morte. Então, nós vamos estar bonitas, lindas e maravilhosas, porém com vários tropeços na nossa vida, machucadas, quebradas e principalmente cheias de princípios quebrados. Por isso que os nossos processos de emagrecimento, que papo chato. Deus é aquele que sabe que fala com as filhas, porque ele é o pai que soube e nos conhece. Mas é a mais pura verdade, gente. Isso não significa que o nosso processo de emagrecimento, ou quando a gente se tornar, ter um corpo, não vou dizer magras, né? Quando a gente chegar num corpo que eu vou olhar no espelho e falar, nossa, eu me sinto bem. Não significa que eu não vou poder usar uma roupa, um adereço, porque eu não posso chamar a atenção de ninguém. Não é esse tipo de atenção. É a atenção que vem daqui, ó. É eu fazer algo porque a minha mente quis aquilo e aí eu vou me comportar de forma que a minha mente, sei lá, cobiçosa, desejosa por algo, vai me permitir ter um comportamento que não vai ser bom, que vai me fazer tropeçar. E isso é muito, muito, muito comum nos nossos processos como mulheres, por isso que eu falei, mulher pode falar de mulher, porque a gente se entende. E quando o Senhor me fez essa pergunta, eu comecei a entender que o que eu queria emagrecer, saúde, viver pra glória de Deus, não, ainda tinha alguma coisa ali, Deus, eu quero ser vista, sabe? Eu quero que as pessoas, homens, me elogiem, eu quero, sei lá, postar no Instagram e as pessoas comentarem, a gente quer sempre isso. Então, aquilo ainda, e outros pensamentos que eu fui confessando para o Senhor ali naquele momento, que não eram pensamentos saudáveis, que iriam fazer eu ter um comportamento mais errôneo lá na frente. E aí o Senhor começou a falar com o meu coração, filha, traz para o equilíbrio, traz para a luz da minha palavra, o seu processo de emagrecimento. Eu quero que você seja bonita, eu quero que você se sinta bonita, eu quero que você se elogie, eu não quero que você se sabote tanto, que você diga tantas palavras ruins ao seu respeito, eu não quero que você carregue as palavras que te falaram quando você era criança e adolescente, eu quero te curar, mas eu não quero te curar para sua perdição, de forma que quando você for curada e quando você chegar num padrão de corpo que você vai se gostar, você vai usar esse corpo para outras coisas, que continue na minha presença, que continue se santificando, que continue se consagrando, que estar bonita não te coloque numa vitrine para pessoas te elogiarem com cobiça, para que a sua vida se torne uma porta aberta para vir todos os outros tipos de convites, de pessoas que vão achar que porque você está mais aparentável agora, as pessoas podem tocar no seu corpo e por uma carência da minha parte eu me ver encantada por convites. Não! Volte para a essência do que a palavra de Deus pode te florescer. Eu senti o Senhor falando isso, eu não sei se essa palavra ela faz sentido para alguém, ou se realmente foi só para mim que o Senhor disse isso, e glória a Deus, mas eu senti no coração de compartilhar uma fraqueza e o poder de Deus me aperfeiçoando. Evelyn, minha filha, não viva seus processos de emagrecimento, a não ser na luz da minha palavra, a não ser na minha presença. Não permita que estar com o corpo mais aceitável diante dos teus olhos seja também pedra de tropeço, para que você saia da minha presença, para que você use o seu corpo para outros fins que não seja me glorificar. E eu fui sentindo aquela palavra de Deus e fui sendo alinhada ao propósito de Deus. Eu me perdi. Ainda tinha coisas aqui dentro, algumas carências, né? Principalmente as carências que a gente quer ser visto humanamente. Nós somos isso mesmo. Não vai ter como negar que nós somos isso. Não vai ter como fugir disso. Mas se Deus está vendo que isso não foi reconhecido pelos nossos pensamentos, Ele vai trazer isso à luz para quê? Para a gente poder ter esse tipo de entendimento. Opa! Eu sou dependente de Deus até nos meus processos de emagrecimento. Caso contrário, eu vou ficar muito bonita, mas também vou ficar muito vulnerável para outros tipos de pecados chegarem na minha vida, ou eu tocar em outros tipos de pecados. E eu gosto muito da história de Sansão, porque Sansão ele foi um homem consagrado a Deus, totalmente dedicado para Deus. E havia sobre o povo de Israel, que era o povo de Sansão, uma lei que dizia assim, que eles não podiam tocar em mortos, porque seriam ali impuros. Então tinha essa lei, os judeus não podem tocar em cadáveres. E um belo dia, Sansão estava andando e ele viu um leão morto, mas tinha mel dentro do leão.
E aí, o que Sansão fez? Ele queria o mel e ele foi lá e tocou no cadáver pra pegar no mel, sendo que ele não podia, só que ele usou a desculpa do quê? Eu não toquei no cadáver, eu toquei no mel, eu queria o mel. Ou seja, muitas vezes nós tocamos em cadáveres, nós tocamos em coisas impuras com a desculpa de que eu só queria mel. Uma geração que está pegando mel em cadáver. Ou seja, uma geração que está fazendo o que parece bom aos olhos das pessoas, é só o meu desejo, eu só quero me sentir bonita, eu só quero me sentir bem, eu quero só viver para a glória de Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu estou tocando em coisas impuras. Lá no fundo, eu sei que não é simplesmente para a glória de Deus. É porque eu quero ser vista, é porque eu quero ter a atenção de alguém, é porque eu quero ser valorizada, é porque o meu marido não está me valorizando o suficiente, então eu quero pelo menos os olhos dos outros homens lá fora. É porque eu não tenho ninguém, então na hora que eu começar a ver que os homens estão me olhando, eu vou ter a minha autoestima elevada. É por causa disso, é por causa daquilo. Não, porque até então, se eu nunca usei uma roupa X, mas mais magrinha, eu vou conseguir usar uma roupa X. Eu vou conseguir usar uma roupa que vai chamar mais atenção. Ah, mas esse negócio de roupa não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com ser cristão. Lá vem esse papo. Olha, gente, não é entrando numa polêmica, mas a gente já sabe que quem é do céu sabe se vestir na terra. E existe um padrão diferenciado entre a mulher de Deus, que sabe se arrumar bonita, versus uma mulher que quer chamar atenção com o seu próprio corpo e ela vai usar de artifícios para chamar atenção. Ou seja, ela vai tocar no mel. É bonito, eu só quero me sentir bonita, não é porque eu tô bem com o meu corpo, mas no fundo tem um outro motivo ali por trás. Então, quando Deus me fez essa pergunta, ele me alinhou o propósito dele. Ju, você não tá tão bem assim como você tá pensando, minha querida. Volta para os seus pensamentos, vê o que tem dentro de você, começa a tirar algumas coisas, a confessar algumas coisas que estão dentro, algumas carências, alguns desejos de ser valorizada, que você ainda não expôs para Deus, e não permita que o fato de emagrecer ou de estar magra seja uma pedra de tropeço para a sua vida com Deus, para o seu florescimento com Ele. E competir com outras mulheres, porque eu consegui chegar num patamar e as outras mulheres não, cuidado. Então eu queria compartilhar essa palavra. 1 Coríntios 10, 31. Se você quer beber, se você quer comer ou fazer qualquer outra coisa, tenha peso de glória. Tenha santidade nas suas ações, na sua feitura e no nosso corpo. Que o nosso corpo glorifique o Senhor, que a nossa beleza, sabe, ser mulher de Deus, não é não tem que ser feia, ou menos bonita, ou não poder usar um acessório porque eu não posso chamar a atenção de ninguém. Podemos, mas tudo com um equilíbrio santo. Aprender, sabe, Jesus, vai comprar roupa comigo, vai comprar um acessório comigo, me fala, Deus, como que o Senhor quer que eu vou para esse evento. Ter essa dependência de Deus em todos os detalhes das nossas vidas como mulheres e realmente perguntar para o Senhor, como que o Senhor quer que eu me vista. Isso é intimidade, gente, isso é ter Jesus em nossos processos, isso é alcançar um nível de intimidade com Ele que vai fazer com que a gente se sinta cada vez mais filha, mais pertencente do Senhor. É poder entender que por mais que Ele vai permitir com que a gente esteja bonita, com que a gente esteja ali alinhada à vontade dEle, ainda assim nós vamos estar debaixo de uma unção que só Ele pode nos dar. E unção gera beleza. Eu falo que essa beleza que a unção gera em nós, ela não é um adereço de moda que pode ser comprado, e não que a gente tenha que usar essa unção para poder só estar bonita em certos lugares. É todo dia. Estar bonita todos os dias. Isso que faz com que a gente floresça para a glória de Deus. Uma beleza que vem dele. Senhor, unge os meus olhos, unge o meu rosto, unge o meu cabelo, unge meu corpo, para que eu seja uma mulher que glorifique o Senhor. Não para que as pessoas me desejem, me cobicem, não para que as mulheres, nossa, que mulher bonita, que não sei o que lá, comparando as outras mulheres, mas para que a beleza do Senhor seja um bom perfume em nós. E aonde a gente for, a gente deixa um cheirinho gostoso por aí, mas não um cheirinho de sexualidade, de vulgaridade, um cheirinho de essência de Deus, de mulher que agrada o coração do Pai. E é isso. Para que você quer emagrecer? E não tem uma resposta esse vídeo, tem um novo pensamento que a gente precisa levar todos os dias. Será que é para a glória de Deus mesmo? E buscar nele esse processo de emagrecimento, corpo, alma e espírito. Gente, ficamos por aqui e a gente vai se falando por aí.